Como saber qual conteúdo ensinar para cada uma das faixas etárias nas aulas de balé infantil. Seleção de conteúdo. Um monte de gente me pede, Geve, você consegue para mim uma seleção de conteúdo aí de tal faixa etária? E vocês ficam enlouquecidas tentando conseguir essa seleção de conteúdo. Pois é, nessa nossa mini aula de hoje, eu vou te explicar de uma vez por todas como é que você faz para fazer a seleção do conteúdo para cada uma das faixas etárias no balé infantil. Bora lá então, se você é novo por aqui, já clica aqui, ó, se inscreve aqui no meu canal para você não perder nadinha e ativa aí ó, as notificações, porque toda semana tem vídeo novo aqui para você. Bora lá entender o que a gente precisa aí, ó, para realmente fazer uma boa seleção de conteúdo para suas bailarinas. Então, a primeira coisa que muita gente quer saber é uma listagem com os passos. E na verdade, não é sobre isso. Selecionar conteúdo para o balé infantil é você olhar para o feeding. É primeiro você olhar para as fases do desenvolvimento infantil da criança e então você linkar as fases do desenvolvimento infantil que a criança está passando com o conteúdo de dança que combina ali com aquela fase. Como assim, Geve? Olha só, eu vou trazer para vocês agora um exemplo prático de como é que eu utilizo aqui dentro da metodologia da psicopedagodança as fases do desenvolvimento infantil para fazer seleção de conteúdo. Então vamos imaginar que você tem aí, nós vamos fazer seleção de conteúdo para crianças de 4 a 6 anos. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai olhar para as fases do desenvolvimento infantil. Eu vou trazer algumas poucas características das fases do desenvolvimento infantil aqui para vocês. Então, a primeira coisa que a gente sabe é que, de acordo com o Freud, a criança nessa fase aqui, ela está passando por aquilo que a gente chama de fase fálica, ou seja, ela tem necessidade de imitar o progenitor do mesmo sexo. A gente sabe também que essa fase, na questão motora, é uma fase de aperfeiçoamento dos movimentos de subir e de descer escadas. A gente também sabe que é uma fase de agitação, que essa criança ainda não tem noção de tempo, que a fala dela precisa acompanhar muitas vezes as atividades que ela está executando. E a gente também sabe que com as pernas unidas, né, com os pés juntos, ela consegue flexionar o tronco a 90 graus. Tá bom, Geve, mas o que tudo isso tem a ver com o conteúdo, de seleção de conteúdo? Então vamos lá. A gente acabou de falar que o Freud nos diz que nessa faixa etária a criança tende a imitar o progenitor do mesmo sexo. Então, vamos pensar que ainda, né, infelizmente ainda, 95% das alunas de vocês são meninas. Quem é o progenitor do mesmo sexo? A mãe. Então, essa criança, ela tá numa fase onde ela quer imitar a mãe, ela quer ser igual à mãe. Então, é uma fase onde a gente pode trabalhar bastante esse conteúdo aqui, ó. A meia ponta, caminhadas na meia ponta, né? Que é andar no salto alto da mamãe. No salto alto da mamãe. Então, Geve, eu não posso trabalhar com as crianças menores isso? Pode. Só que aqui, se você utilizar essa fala, agora a gente vai andar igual a mamãe, vamos colocar um sapato de salto bem alto para andar pela sala igual a mamãe, você vai ter muito mais eficiência técnica, porque sim, ela está numa fase onde ela quer imitar o progenitor do mesmo sexo, que nesse caso é a mamãe, tá bom? Depois a gente viu lá, a criança está numa fase de aperfeiçoamento do movimento de subir e descer escadas. Qual é o movimento de subir e descer escadas? Olha lá, ó. São os nossos retirés. Então, eu sei que nessa fase aqui do desenvolvimento infantil, dos 4 aos 6 anos, a gente pode ter um conteúdo mais voltado para os retirés, com um aperfeiçoamento. Então, já dá para aqui para começar a exigir um pouquinho mais, que o pezinho venha coladinho na perna, né? Que a perna de ação esteja esticadinha, que o joelho da perna de base se mantenha estendido. Então, a gente pode começar a trabalhar um aperfeiçoamento dos retirés, né? Do marcha soldado aqui nessa idade. E a gente também sabe que com os pés unidos e os olhos abertos, a criança consegue flexionar o tronco a um ângulo de 90 graus. O que é isto, minha gente? Na técnica da dança clássica, bora lá? Isso é um souplesse devant. Então, eu posso começar a trabalhar uma iniciação do souplesse devant com essas bailarinas.
tá? E aí, o que que eu sei? Eu sei, por exemplo, que elas não têm noção de tempo. Eu sei que elas precisam, muitas vezes, acompanhar a fala junto com a atividade. Eu sei também que elas estão numa fase de mais agitação. Então, eu posso criar aqui, para trabalhar essa introdução do Souplesse Devant, atividades como o túnel da Branca de Neve, onde a gente tem esse trabalho, né, gera um movimento, onde as crianças conseguem materializar o tempo, vendo ali a coleguinha, quantas coleguinhas faltam para ser a vez dela, onde elas podem cantar, né, ali o movimento, a música, enquanto fazem a atividade. Então a gente consegue ir fazendo e criando atividades que realmente supram a partir das fases do desenvolvimento infantil. Então temos aqui uma mini seleção de conteúdo para as bailarinas de 4 a 6 anos. E é assim que você vai estruturar, que você vai fazer a sua seleção de conteúdo. Então você vai sempre primeiro olhar para as fases do desenvolvimento infantil e vai linkar a fase do desenvolvimento infantil com o conteúdo de dança adequado para aquela faixa etária. Se você quer saber toda a seleção de conteúdo para cada uma das faixas etárias estruturada a partir das fases do desenvolvimento infantil e conhecer toda a metodologia completa da psicopedagodança, basta você colocar nos comentários aqui embaixo, professora motivadora, ou clicar aí no link que eu deixei na descrição desse vídeo para você conhecer tudo que tem dentro do Aprende, que é a formação completa aqui, da psicopedagodança. E já poder aí entrar na lista de espera para a próxima turma. E aí, gostou desse vídeo? Não esquece de deixar aí o seu like e o seu comentário. E a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço para você, beijinhos e tchau, tchau!